Cadê você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Ok? Cadê você? Ó, tá igual a mim, de cabelo em pé. Você tá de cabelo em pé. O Efraim já chegou de boné, porque eu tô de cabelo em pé, minha gente. O negócio, ele não quer nem mostrar o cabelo tudo para cima, porque é Exatamente. chapa Tá quente aqui, ó. despenteado, aí a gente disfarça com Não, boné, pô. não. Não, olha só, eu tô já de cabelo em pé, gente, aqui, ó. O cabelo tá ficando em pé. Os acontecimentos tomaram uma velocidade bizarra, bizarra de sexta para cá, tá? De sexta para cá. O Efraim lá no Instagram dele botou umas bombas lá para explodir a cabeça da galera, ok? Tem, né, umas situações ali que valem a pena serem comentadas, gente, né? Diante de revelações em cima de revelações. Parece que todo mundo está no Revelation. Começou Tá mesmo. agora a era do Revelation. Meu Deus, é a hora do Revelation. Agora todo mundo está revelando tudo, gente. O que você tem para revelar aí, povo de Deus? O que você tem para revelar aí? Então, você que entrou, coloque o número 1, a sua cidade, que você está nos vendo e ouvindo, ok? Diga para nós, ok? O bendito do 15 importante, dê seu like, vire verdinho igual a Adriana, seja assinante aqui, precisamos chegar a 1.000, não chegamos nem a 100, gente. Você acredita nisso, gente? Com milhares e milhares de pessoas que passam aqui, nós não chegamos nem a 100 assinantes. Precisamos 1.000, igual a Adriana, aí, para ficarmos de pé e termos primazia no combate. Você é de Deus, você é de Deus, você já entra dando like, você já entra fazendo a sua inscrição, você já entra virando assinante, mantenedor do canal, gente. É isso. O povo de Deus tem que entender que você precisa se comprometer, ok? Você tem que estar comprometido com essa frente de guerra, ok? Todo o trabalho que nós estamos fazendo, o Código de Enoque, todo o trabalho que estamos fazendo no TIC, no Esquadrão Águia, o trabalho do Geburá, o trabalho do Cripto, o método do Atlas, do Bill, gente, são armas estrondosas. O Código de Enoque de ontem, quem assistiu, bugou, gente. Mas bugou mesmo, bugou. A gente mostrou um monte. O tique de ontem, eu buguei ao quadrado a cabeça da galera, porque eu mostrei. E hoje, no Geburá, só a misericórdia de Deus. Você quer ter contato com só a misericórdia de Deus? Sem entender por que eu uso esse termo? Vai ser Geburá hoje, gente. Todo o conteúdo que está no Geburá é extraordinário. Esse é o termo, extraordinário. A aula cripto do Efraim dessa semana abriu a cabeça da galera que quer surfar na onda do fim do mundo. Meu Deus! Dá. A turma caiu, ok? Caiu aqui. Os caras pularam da Gávea e caíram. O cara Caramba, eu não caiu, vi, não. morreu o piloto, morreu quem estava. Oi? Eu não vi essa notícia, não. Foi terrível, terrível, até porque a minha mulher já pulou 2 vezes e quer pular a terceira. Meu Deus, o negócio ali é sério. Eu Agora vai pulei dar um uma, viu? medinho, né? Pulou uma. Não dá medo, mas que o negócio é estreito, é estreito. Porque o cara, né, bicou para dentro d'água, os caras morreram afogados, meu irmão. Os caras morreram afogados. Então, complicado você pensar um cara com a experiência, né, que eles têm ali, o cara bicar dentro d'água. Não tem lógica, né? Mas, enfim, aconteceu, né? E é uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, porque essa é a época que a galera voa, né? O pessoal voa direto agora. A tenente estava pensando em voar, meu Deus, Jesus! Aí eu, calma, calma, vamos olhar melhor o que está acontecendo ali, porque não é normal, mas vira e mexe, alguém tem problema ali, né?
o cinturão, né, não segura, o cara ali, já teve uma mulher que desceu lá de cima, né, por causa do cinturão, terrível. Nós temos aí a galera, às vezes, batendo em prédio, e agora foi para dentro d'água, cara. Foi lá no mar e Pois perdemos é, aí o rapaz. piloto e perdemos a pessoa, né? Negócio sério. Mas vamos lá, como diz Stalin, né? Perder uma pessoa é uma tragédia, perder duas é uma tragédia, e milhões é estatística. Nós estamos indo para o efeito Stalin, meu amigo? Olha, eu espero que não, porque eu tenho a impressão de que o mundo está entrando numa centralização do redemoinho, como se a gente estivesse indo para o olho do furacão, que vai levar você para um lugar que parece que está tranquilo, mas ele está só no meio da tempestade. Do lado de fora daquele lugar está tudo sendo destruído. E a gente vê assim que as notícias elas estão mostrando um lado oculto aos olhos da maior parte do mundo. E isso que está oculto parece afetar mais a realidade do que o que está visível. Então, o momento que a gente está no olho do furacão, você começa a ver caminhão sendo rodado, casa, telha, vaca, que nem aqueles filmes, né, de tornados. E aí você começa a ver aquilo, só que aonde você tá tranquilo, entre aspas, está assustador, porque você está vendo tudo, mas você não está sendo afetado ainda, porque o tornado ele anda, o twister, né? Ele vai andar. E se você tocar na borda dele, você vai ser levado junto. Então a gente parece que está nesse equilibrismo aí de a hora que esse tornado vai tocar todo mundo. Meu Deus, Efraim, agradecer o Marco aí que está nos ajudando direto, Marcos, né? Está nos ajudando direto lá da Europa. Gratidão, Marcos, aí, por estar impulsionando. Se você puder, gente, doar 5 centavos de real, dólar e euro, você vai nos ajudar bastante nessa ação missionária. Efraim, nós estamos, de fato, agora numa contagem regressiva, né? Parece que a guerra agora ela é real, iminente, e o fato da guerra híbrida já foi desvelado. Como é que você está enxergando esse processo agora, olhando a possibilidade, inclusive, da Europa ser surpreendida com o inimigo interno, porque março está às portas, né? A profecia do Macron não deve ser de graça, né? Eles têm informação privilegiada ali, ok? Nós devemos ter um levante na Europa. Nós temos aí a situação, né, daquele poderio todo ali no Oriente Médio, Israel já posicionado em estado de alerta, né, para começar a incursão, e você falou que o entorno aprovou a obliteração do Estado Islâmico, é isso? Antes de eu responder, responde o Gamer Sem Fronteiras, que ele quer saber qual é o curso para ganhar dinheiro mensalmente. Ah, tá. Gente, ó, é o método Atlas do Santo Bill. Você manda o zap aí, o 21995 31 34 67, aí na base. Você manda Santo Bill, ou manda Atlas, ou manda Bill. E a gente manda o link para você entrar e dar boa notícia, né? O menino de 14 anos ultrapassou a marca de R$ 2.000. E tem gente dolarizando agora com 3 dias, gente. 3 dias do método dolarizando, Efraim. É surreal. E quem estiver na Europa ganha 1,5 vezes. E quem estiver nos Estados Unidos ganha 2,5 vezes. Então, é com vocês mesmo. Vai para o Santo Bill aí, porque está fazendo milagre. O Bill está fazendo milagre, gente. Só misericórdia. Mas vai lá, amigo, então. Então, voltando assim, essa questão da guerra híbrida e de tudo que está acontecendo, eu estava até com uma reportagem aqui para compartilhar, é que tem um jornalista dizendo o seguinte: o Trump está vendo sua presidência implodir, porque ele agora fez uma ameaça de guerra com o Irã, falar sobre extraterrestres, e ainda agora ele quer impor 15% sobre o mundo inteiro para desviar a atenção dos arquivos Epstein, segundo esse repórter.
mais uma tarefa, né? Sobre o mundo inteiro, promessa de revelar a verdade sobre os imigrantes ilegais. Ele usou esse termo para falar de aliens ilegais. Ele usou exatamente esse termo numa entrevista, o que deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas o que acontece é que o pessoal está achando que todas essas ações, falar da guerra, falar de extraterrestre, ilegalidade de imigrantes, aliens ilegais, tudo isso é para tentar desviar a atenção dos arquivos Epstein, não pela sobrevivência da presidência dele, porque não se provou nada realmente contrário a ele ter algum tipo de ação. Pô, se ele tivesse alguma coisa no arquivo que mostrasse que ele fez alguma coisa, pode ter certeza que seria a notícia mais badalada da internet, ninguém ia conseguir segurar. Não está porque não tem nada que o prejudique diretamente, mas há quem acredite que o entorno dele está todo com o pé dentro desse pântano. Inclusive, repararam, e estão dizendo que é isso, a gente tem que verificar, mas o Lutnick, que é um dos caras, né, que faz parte do governo, toda vez que o Trump está dando entrevista sentado, o Lutnick fica em pé à direita dele, olhando para ele, como se tivesse assim um lembrete permanente, porque esse Lutnick tá envolvido até o pescoço nos arquivos, mas como se ele fosse o cara que botaram ali para lembrar ele que dá para prejudicar ele sim, em alguma coisa, não talvez com imagens comprometedoras, mas com envolvimento mais do que ele alega ter, porque ele, inclusive, está sempre alegando que não só fez nada de errado, ainda que ele conhecesse o Epstein, mas que o Epstein virou inimigo dele. E os arquivos mostram que realmente o Epstein tentou fazer alguma coisa contra ele em algum momento, depois ali, né, mais para frente. Eles não estavam em boas convivências, apesar das fotos mais antigas mostrarem eles juntos ou pelo menos próximos em eventos. Mas alguns acreditam que se ele deixar esse negócio vazar, gente ligada ao governo dele vai explodir e não vão querer explodir sozinho, vão querer trazer ele em algum momento junto. Então, Deixa eu te dar um dado aí para ajudar. Nós temos aqui no Brasil, né, o alto clero protestante que se envolveu com o Silva da Jabuticaba e depois, dizem eles, de 12 anos, eles descobriram que o Silva da Jabuticaba não era a Jabuticaba do Silva, né? E todo mundo tentou se afastar disso. É nesse sentido que está acontecendo nos Estados Unidos o nível de implicação com o Epstein, quer dizer, as pessoas até estavam junto dele achando que ele era o cara que abria portas e, de repente, o que ele abria eram portais do inferno. é muito possível, sim, doutor Alex. Você não sabe com quem está lidando o tempo todo. Às vezes a gente está associado a alguém, fazendo negócios com alguém que está ali. Eu trabalho na área de negócio, você sabe disso. É uma área totalmente contaminada, como na área. Eu já ajudei aqui num período atrás com a minha consultoria na área de futebol, pelo amor do guarda de Israel. Que negócio ruim para se mexer é o futebol. Você conhece 10 pessoas dentro do futebol, 11 estão com problema, ou criando problema, ou mentindo para alguém. É um mercado muito contaminado, eu digo em termos de mercado de negócio. A mesma coisa na área de negócios em finanças. Você, às vezes, está fazendo negócio com alguém que você acredita está dentro daquele negócio e que, até onde você sabe, a pessoa não tem nada. Daqui a pouco a pessoa aparece num. Eu, pelo menos, fui indicado por um cara que estava aqui em Portugal. Olha aí essa história, para você ver como é que é. E eu comecei a ajudar ele com a consultoria, porque ele estava hospedado em Portugal. Na época, já tem uns 2 anos isso. Foi indicado por alguém que me conhecia, ele procurou algum consultor que desse a ele assistência. Eu fui esse consultor para intermediar a compra de um clube, e era um valor bem alto, um clube aqui na Europa, aqui em Portugal, tentou comprar na Grécia, e eu intermediei, né, para o negócio acontecer tanto na Grécia quanto aqui. Eu estou fazendo negócio com uma pessoa que foi indicada, eu não sei o que ele faz da vida. E o cara estava lá e tal, mostrando que tinha um recurso e tal. Estou fazendo negócio, eu não sei quem é ele. Passou um tempo,
não, as duas coisas não fecharam, porque faltou documentação, alguma coisa legal ali, porque aqui a compra de clube não é assim, eu tenho dinheiro, vou lá e compro, tem que ter todo um compliance da pessoa que está comprando, não é qualquer um que chega aqui e compra clube, não. Não sei no Brasil, mas aqui eu sei que não é assim. E, de repente, o cara aparece o nome dele num processo aí do Senado brasileiro. Ele, como testemunha dos casos de corrupção no futebol do Brasil, ele sendo entrevistado pelo Romário e pelo aquele não sei que lá, Caju. O cara que era aí do Rio. Aí, cara, eu tô vendo, eu falei, ué, mas é o mesmo cara. Passou um tempo, aí passou meses que não deu nada o negócio, ele voltou a entrar em contato comigo, precisava ir embora daqui, eu falei, ó, cara, eu não posso fazer nada por você, eu não trabalho com essa parte de viagem, eu só estava intermediando e tal. Aí aparece, ele disse, olha, eu vou para tal lugar, para tal país, vou passar em tal país. Eu falei, olha, você quer um conselho? Vai por terra. Não, já está tudo certo, que não tem extradição. Eu falei, ó, cara, você só me pediu um conselho, eu te dei. Não deu outro, ele voou para tal lugar. Quando chegou no segundo lugar, a Polícia Federal do Brasil estava lá em acordo com os outros, pegaram ele e ele foi preso em Dubai. E hoje já está de volta ao Brasil, preso porque estava envolvido com coisas totalmente fora dessa área que ele estava testemunhando no Senado, ele também estava envolvido. Então, o que acontece? Eu estava fazendo negócio com alguém indicado e eu não sabia qual era o envolvimento e a profundidade dos erros que ele vinha cometendo. Porque, claro, o cara não chegou para mim, ó, eu faço isso, 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 isso de errado e tal, assim, 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 eu estou sendo... Eu não sei o que ele está fazendo. Ainda que eu visse, depois que eu vi ele dando testemunho, eu achei que ele era uma testemunha, depois eu vi que ele era também o algoz do problema. E o que acontece? Então, quando você se envolve com alguém em negócios, você não responde pelo que a pessoa faz. Você é um terceiro de boa-fé, assim que a justiça vê. Então, tem muita gente aparecendo nos arquivos, eu dei esse exemplo meu, para você entender que, às vezes, a pessoa aparece lá na foto, numa festa, como apareceu, por exemplo, o nome da Luciana Gimenez. Poxa, ela não tem nada a ver com Epstein, cara. Ela nunca teve na ilha, ela não andava com esse pessoal. Ah, mas ela tem um filho com um cara do Rolling Stone. Pô, e daí? Quer dizer que se ela tem um filho com um cara famoso e o cara está envolvido, ela também está. Depois descobriram, sabe por que ela apareceu? Porque foi uma lista de contas bancárias numa conta que ela recebe a pensão internacional dela, e ela estava na mesma lista porque apareceram a conta e, claro, o órgão americano que divulgou os papéis teve cuidado de guardar o nome de um monte de gente, mas nem de todo mundo. E o dela estava ali que não tinha nada a ver com a questão do Epstein, nada a ver. Mas o nome aparece. Aí tem ela fazendo nota dizendo, gente, isso ali não tem nada a ver comigo, porque... E olha, não tinha nada a ver mesmo. É porque o nome dela aparecia numa lista, abaixo de alguns nomes, o nome de uma pessoa era ligada ao arquivo que tinha interesse de investigação e os outros não tinham nada a ver, e o nome dela ficou ali exposto, quando tem várias tarjas pretas. Foi falha de quem divulgou o documento. Então, assim, e esse, inclusive, é um dos motivos que as pessoas não, que estavam segurando porque tem muita gente poderosa. Não, estavam classificando porque nomes como o dela não deveriam aparecer no tipo de documentação assim. Então, quer dizer que se você faz negócio com alguém que uma hora aparece aí num escândalo, como foi o meu caso, quer dizer que eu estou envolvido com a máfia do futebol agora. Eu que sou um mero consultor que estou prestando serviço para quem precisa do serviço. Inclusive, não ganhei nada nesse serviço, o que é melhor ainda. Até gastei pelo serviço e não ganhei. Então, assim, pior. E é muito interessante que a gente veja isso hoje, que esses escândalos que estão acontecendo no governo americano já deu problema em governos do Oriente Médio por causa desses arquivos, no governo britânico, tem outros lugares que estão sendo citados, mas você vai vendo assim que estão começando a separar o espinho do peixe e a carne, o que é e o que não é. E eu acho, sim, que esse cara que fez essa reportagem, ele dizendo assim, a direita americana outrora coroou Donald como o baluarte contra a decadência cultural, a corrupção global, a tirania do Estado profundo. Ele foi apresentado como o homem que salvaria a nação da deriva, afastada de Deus. Mas agora a fachada ruiu. E o que vemos é um triunfo, mas sim do desmoronamento profético da nação mais poderosa dos últimos dias. Um dos exemplos flagrantes
desse desmoronamento é o Conselho de Paz, um órgão de governança global autoproclamado que deveria ser a conquista que redefiniria o seu legado do cenário mundial. Em vez disso, revela confusão estratégica, falta de realização coerente e rejeição diplomática. O Conselho de Paz de Trump foi formalmente estabelecido com grande alarde como um mecanismo internacional de paz contra a guerra e tal na faixa de Gaza. Possui uma carta constitutiva, metas ambiciosas para restaurar a estabilidade, mas a realidade do terreno conta uma história bem diferente. Ou seja, está criando hoje, por causa de tudo que está acontecendo, uma percepção geral de que os anúncios e as tentativas agora, até é possível, assim, se a guerra não ia acontecer só pelas questões do perigo que ela apresenta, o que ele está dizendo é isso, ela vai acontecer nem que seja para divergir, né, diversionar, tirar ali a atenção de todos os problemas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos. Como é que ele vai se Você, livrar desse escândalo? você acredita que ela vai se tornar na grande distração? Sim, a guerra e o anúncio dos extraterrestres que ele publicou, meio que em resposta à ação do Obama. Há quem diga que ele está fazendo isso até para proteger o Obama, apesar de serem inimigos. Por que esse negócio de serem inimigos, um odiar o outro, ele ter denunciado que o Obama nem era americano, porque tinha nascido fora, e os documentos dele. Lembra aquela história? Na eleição lá atrás, ele, aquela coisa toda, e o Obama também mostrando a ele as garras. A gente sabe que aí no Brasil acontece também dos caras serem inimigos de ódio político público, e quando tu chega numa reunião política fechada, tá lá os dois brincando, bebendo, rindo juntos, e tu não entende nada. Ou seja, esses caras têm um espaço de aceitação dentro da sua moralidade, da sua dignidade pessoal tão grande que praticamente eles aceitam qualquer tipo de ofensa pública, desde que corra de acordo com o que ele estava querendo antes. Então, para eles não importa. O Gustavo ele disse na última live que isso aí seria, né, a turma do avental que conserta tudo. Então, tem a casa do avental, a galera se reúne ali e ali está tudo resolvido, né? E eu nem comentei isso com ele, mas vale a pena pontuar aqui, né? O próprio Macron, né? Ele publicamente entrou na casa do avental. Tu lembra disso, né? Foi, Para foi. tentar autorizar a eutanásia, né? Que ele ainda não conseguiu passar a eutanásia na França, mas ele está trabalhando muito com a turma do avental para poder passar a eutanásia na França. Agora, dentro desse cenário de possível obliteração daquela região, você acredita que Rússia e China e Coreia do Norte se aliam ao Irã tecnicamente, operacionalmente, ou só serão fornecedores desse conflito? É uma boa pergunta, porque as pessoas, esse tipo de envolvimento, ele é medido ao extremo cálculo de ganhos e perdas. Os países não trabalham com emoções como nós trabalhamos. Ah, porque o cara não gosta, porque eles já estavam só esperando uma oportunidade, agora vai para o final, porque foram muitas ofensas. Isso não existe. Quando se trata de nações, é interesse, perdas e ganhos. Então, o que acontece? Você vê muita notícia que é fantasiosa. Não, porque a China deu um contragolpe com os títulos americanos. Cara, veja, a realidade é que a China detém uma fortuna em papéis do Tesouro Americano ou dos títulos americanos. Se hoje a China quisesse acabar com os Estados Unidos, ela cobrava a dívida que os Estados Unidos têm com ela nos seus títulos, falava, eu quero te receber hoje. Eles são obrigados a pagar, porque já está rolada, rolada, rolada. Aí a pergunta que se faz é, se é uma guerra híbrida e eles estão brigando por tarifa, por que a China não vai lá e cobra a dívida? A dívida em que sentido? Como que os Estados Unidos devem à China? Todos os papéis do Tesouro Americano que a China tem, que são, sei lá, tantos trilhões, se ela hoje cobrar, eles têm que pagar, porque já passaram quase todos os prazos, ela foi rolada várias vezes. Por que ela não faz isso? Porque ela vai se matar junto. Porque seria um ataque híbrido kamikaze. E não interessa para a China ir lá cobrar uma dívida que não está tirando o pão da casa dela,
só para poder prejudicar o outro lado, desde que ela também vai se prejudicar mortalmente, porque na hora que ela fizer isso, a economia dela afunda junto. Agora, Efraim, deixa eu dar uma cancha para a turma entrar no cripto correndo, gente. Qual é o interesse de você comprar o papel de dívida, não só dos Estados Unidos, mas a nível de Brasil, Argentina, Rússia, né? Ok? Quem tem papel assim, que a gente pode chamar de podre, por que que alguém compra um papel podre? Porque eles têm valor mercadológico, né? Nós conhecemos aí no Brasil, tem um monte de gente que comercia um monte de Comercializa, comercializa. comercializa um monte de documentos, que eu não vou falar nomes aqui, porque aí você entra no. Mas que fazem documentos que devem ter valor, mas que a maioria que tem aí que estão negociando nem tem valor real, mas os que têm valor real, por quê? Porque mesmo que a economia esteja mal, que o país esteja com dívida, que é o caso dos Estados Unidos, é aquele país e aquele valor do mercado que o país possui que dá valor àquele documento, ou àquele papel, àquele título. Então, as pessoas compram porque ainda conseguem vender por um bom preço, melhor do que aquilo que compraram, dependendo de como adquiriram. Seria a mesma pergunta, fazendo uma comparação bem simples, bem pobre da situação. Por que, que uma loja de carro compra um carro todo ruim? Com podre, com a. Porque ele, aquela parte de suspensão toda condenada, um monte de coisa ruim. Porque para a loja que está comprando aquilo muito barato, vale a pena porque ela tem serviço mais barato, ela compra peças mais. Ó, agora, o carro da minha filha, lembra que tinha batido? Eu fui levar lá para. Eu tive que trocar de oficina porque o preço que a pessoa cobrou tinha cobrado um preço porque o conserto seria pelo seguro, porque a culpa foi da pessoa da frente em quem ela bateu, que freou no meio da rua para virar assim. A pessoa fez na ocorrência e a seguradora dela, que tinha que consertar o carro da minha filha, se recusou porque bateu atrás. Aqui é assim, bateu atrás mesmo tendo certo, só que se o cara frear na tua frente e afundar a frente do teu carro, esquece que você vai ter o seguro cobrindo, a não ser que você tenha o seguro total do seu carro. Mas se não tiver e achar que aqui é obrigado quem bateu o seguro pagar. E aí a seguradora, mesmo sabendo, mesmo com a ocorrência, dizendo: ah, mas se você recorrer na justiça, quanto vai gastar, quanto tempo vai levar? Elas sabem que não vale a pena, então elas se recusam a pagar. Ponto. Aí o cara cobrou X mil. Mil. Botar mil como se fosse um valor qualquer. Porque era seguro que ia pagar. Aí chegou, ó, o seguro não vai pagar. Quanto é que você cobra? Dava para cobrar, sabe quanto? 300, 400. Ah, eu cobro 900. Aí levou para o outro. O outro falou que só aquela parte da frente que o cara ia comprar, trocar uma peça por aquele valor, ele consegue trocar a frente toda pelo mesmo valor. Eu falei, mas por quê? Porque a loja de peça me dá desconto, como dá para ele. A diferença é que eu repasso desconto para o meu cliente e ele não. Ponto. Foi essa a diferença. E vai tipo ficar menos da metade do valor o conserto que ficaria no primeiro. Onde é que está aqui? Então, a mesma coisa os papéis. Você compra um papel com problema, mas você tem como negociar esses papéis. Então, as pessoas fora do mercado, elas ficam vendo valores absolutos, mas o mercado ele é muito mais complexo do que parece. Então, às vezes, o cara está comprando, pô, mas é um papel podre. Não é um papel podre. Se ele tem valor e ele tem realmente um lastro de realidade, aquilo é negociável. É o que aconteceu aí com aquele banco que é mestre em inglês, que está aí nesse monte de escândalo brasileiro. Ah, porque os caras estavam pegando de. Não, eles estavam fazendo um monte de negócio em nome do banco. Apareceram aí umas gravações que eu não sei, dizem que foi vazada, com o chefe de todo mundo falando para entregar ao banco, porque ele segurava a onda. Resolveu o problema do garoto era o nome dele pequeno, no diminutivo, que tinha um negócio metido lá com 300, não sei quanto, por mês. Não, conseguimos resolver o negócio do garoto. E a voz dele, aí estão dizendo que é uma voz gravada, mas só que foram feitas 3 perícias, segundo o que eu vi nessa reportagem, que eu não falo o nome de ninguém nem nada, porque eu não sigo esse tipo de notícia que os caras ficam dizendo que viram, que ouviram, sem mostrar. Então, não é nada oficial para você ficar divulgando como se fosse notícia. Dizendo que ele mandou segurar, sim,
e que ele tem poder para isso porque ele conhece os caminhos. Só que, veja, esse escândalo, se realmente se comprovar e a perícia realmente provar, isso aí acaba com tudo, vai afundar todo mundo junto, não vai ter como segurar. Meu Então, Deus. esses governos, Você eles acha estão que nem com o passe da Índia resolve? nada, 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 nada. Se esse escândalo, ele é o pior de todos. Se essas ligações que vazaram, gravações dele falando com pessoas ali muito importantes, dizendo que era para fazer isso, aquilo, e essa gravação, para você ter uma ideia, ela é de 6 meses atrás, antes do escândalo. Então, assim, não era uma coisa para Cara, tentar vai, consertar um vai, problema. vai dar ruim na República da Jabuticaba. Acabou, meu amigo. Não vai ter mais jabuticaba no pé, não vai ter como comer jabuticaba. Meu E é o Deus. que você falou. O que está acontecendo com a questão lá do Trump? Ele estava como sendo o cara que ia, como ele falou, vou drenar o pântano. Então estava todo. É a mesma decepção que os brasileiros tiveram no antigo governo, que ficavam todo mundo naquele período, eu digo naquele intervalo, ele está calado porque ele vai fazer alguma coisa, já está armando Sim, tudo. Cara, o que eu vi de notícia de que estava tudo sendo preparado, que eles iam derrubar sim. todo mundo de uma vez. Olha, eu ficava vendo daqui de fora assim, eu falei, como é que as pessoas conseguem acreditar nessas falas malucas e um monte de pseudo-profeta dizendo que não ia ser, que ia... Quando viram que o silêncio permaneceu diante de todas as contrariedades, as pessoas ainda acreditavam. Quando É, perdeu e perdeu tudo, continuaram acreditando. Eu fiquei assim, falei, cara, você acredita? Como que é? Não é mas possível. aí deixa eu entrar com a pipoca no Cine Efraim Gueburá, gente. Hoje, 14 horas de Brasília, nós vamos ter o Gueburá. É 14 ou é 15, Efraim? Agora me deu uma dúvida, hein? 14. É 14, né? 14 horas, gente. Então, né, nós temos, né, o Gueburá hoje, o Zap é o 21 995 31 34 67. Você se inscreve, venha, porque é chapa quente hoje, Gueburá, hein? Chapa quente. Nós vamos fazer uma entrega sobre a treta ligada ao 8 de julho, o desacobertamento. Gente, ó, você se segura na cadeira, hein? Você não tem noção, você é um sem noção. Escreve aí, gente, o que você sabe já do 8 de julho? Escreva aí qual é o nome do que eles estão dizendo para o 8 de julho, porque está dentro dessa linha que o Efraim está trazendo. Efraim, essa situação da jabuticaba, vou botar agora pipoca para estourar. Né? Nós sabemos que o Trump disse que, a partir do Maduro, né, ele tinha solicitado uma combinação entre a loja da CIA e a loja, né, do Assad, né, da Assad ali, para trabalharem juntas. Coincidentemente ou não, depois que o Maduro rodou, né, nós tivemos ali o cara da Colômbia sentando lá e parece que eles se acertaram os bicos. Né? Acertou o bico ali com o Trump. Né? Não sei qual é a tua leitura a respeito, queria até saber daquela ida lá do Gustavo, né? Que não é o Gustavo nosso, tá, gente? É o Gustavo lá da Colômbia, indo lá naquela paradinha, né? No que ficou aquela conversa, Não, o que alguma coisa foi ficou. acertada, doutor, porque Não, depois que ele calma, foi lá, ele calma, não, nunca mais calma, calma, apareceu na calma mídia. aí, rapaz, calma aí, Não, rapaz, calma aí. Aí, olha só, o Maduro, ninguém fala do Maduro mais, cara. 4 semanas nem do vai entrar Gustavo. de julgamento. Não, o Gustavo sumiu também das mídias, Gustavo sumiu das mídias, e o cara da Jabuticaba está sendo esperado agora em março lá. Ele vai sentar lá agora em março E vai e ficar quieto estoura, também. e estoura essa bagunça toda aí da Está tudo sendo parada. fechado. Todo É mundo está isso que eu queria sentando na saber. cadeirinha do professor, com a palmatóriazinha, para levar uma reguada. Chega de bobeira, vai fazer assim, assim. Veja bem, o ato Maduro foi a demonstração de que, se não andar dentro daquilo que foi determinado, vai ser extraído. É só esse recado. É para todo mundo o recado.
Esses caras Ele falou entendem. que vai fazer guerra com o que ele quiser e ele aumenta o que quiser, né? Foi a última fala dele agora, né? Sim, e já. Por isso que assim, você não ouve mais falar nada de julgamento, o que, que o Maduro está falando, quem ele Isso. está entregando, quem que o Gustavo Petro. Cadê o Gustavo Petro dizendo para fazer uma revolução contra o poder americano? Né? Até o Jabuticaba parou de ficar falando. Você viu que ele começou a falar de que não podemos mais usar o dólar como moeda principal. Quem estava dizendo isso era a Rússia. A Rússia parou de falar, voltou a negociar em dólar e está ele aí dando pitaco por aí, só que ninguém está apoiando, nem mesmo quem mandou ele falar. Então, assim, essa questão Então ele funcionou como papagaio da Ana Maria. Perfeito, o louro José, como é que é o nome, né? É, o Louro José, então, o Ele é o Louro louro da José, porque ele Jabuticaba, o ficou Louro da repetindo, repetindo, Jabuticaba. repetindo, e agora a própria pessoa que começou com o discurso saiu, parou de falar, parou de fazer, e está ele falando, achando que está defendendo todo o sul global. Eu fico com esse termo de sul global, que o sul global. Gente, não tem sul global. Tem países que mandam e países que são mandados. Não vou nem dizer que obedecem, que às vezes desobedecem, mas que são mandados. Os países que mandam são os que têm o poder financeiro decisório, e às vezes eles brigam entre eles, como nós vimos aí até Davos. Estava uma brigalhada danada, chegou Davos, parou a brigalhada. Você não vê mais ninguém atacar ninguém, falar que a Groenlândia é isso. Cadê? Por quê? Porque os acertos foram todos feitos por trás das reuniões abertas. Ali foi acertado tudo. Uma das partes que a gente vê que cumpriu essa realidade é que agora o Marco Rubio foi lá e massageou, veio aqui em Munique, no encontro de segurança de Munique, na Alemanha, e massageou o ego todinho, de todo mundo. Ou seja, olha, nós estamos juntos. Por que ele falou agora que nós estamos juntos, historicamente, são os nossos parceiros mais confiáveis, mais antigos? Eles mudaram a política? Não, porque tudo foi acertado. Você acha que não está acontecendo nada na Groenlândia? Que ele desistiu? Ou ele forçou que quero a Groenlândia, vou comprar, vou pagar, vou não sei o quê, para chegar lá e falar, então faz o seguinte, vocês ficam com ela no papel, mas quem vai entrar lá e botar tudo sou eu. Então se for assim, tá fechado. Então não se fala mais nisso. Por isso que não se fala mais. Hoje você não vê falar em Groenlândia, não fala em anexar Canadá, não fala em pegar o México. Por que parou? Porque já não interessa o discurso, porque tudo que era almejado já foi alcançado. A prova disso é que o Senado mexicano aprovou que os SEALs americanos entrem para combater o narcotráfico no México. Eu falei essa notícia aqui. Então, quando a gente fala de países, eles trabalham por interesses, e esses interesses não são resolvidos nas mesas de notícias e entrevistas abertas da Casa Branca. Ali, você fala, vamos dizer, das suas reivindicações, mas o que é tratado, o que é fechado por trás das portas, até porque eles não vão ficar revelando os acordos, o que está dando, o que está recebendo em troca. Assim como você não entra aqui na live e vai falar da sua vida pessoal, qual a sua dívida pessoal, o que você precisa, porque é uma coisa particular. Então, os países, eles são muito categóricos nisso, eles guardam as informações principais do que é acordado, só que depois, quem tem olhos para ver e está atento, vai vendo que foram fechados acordos, porque o assunto sai da mídia, mas o que era antes deixou de ser e já entrou uma nova realidade. Minha gente, olha só, nós estamos com 355 para mim, 130 de like. Meu Deus, de que mundo você está vindo? Precisamos que você nos ajude. Se liberte aí da procrastinação, da preguiça, dê o seu like, larga a artrite, a artrose, sai da fibromialgia agora, no nome de Jesus, e nos ajude, gente. Cadê o like, gente? Ok? A turma que pede o like aí, ó, pede o like aí pra galera. Mete aí, por favor, o 15 importante. Coloca aí, por favor, o número 1 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo. E se torne um assinante do canal, gente, ok? Precisamos de você para chegar a quem precisa dessas informações.
ok? Nos ajude aí, gente. Cadê a turma para nos ajudar aí? Ó? Olha só, hein? Ok? Nós estamos com um desempenho horrível no que tange ao conceito dos likes aí, o que nos atrapalha na entrega, gente. Atrapalha um monte aí, porque nós estamos lutando contra o algoritmo, que é um filisteu, ok? Mas vamos lá, Efraim, partindo agora desse princípio, né, da antiga filistia ali, né, ok? A situação ali da faixa de gases, essa parada, ela só pode acontecer depois da obliteração do Estado Islâmico. Cada dia que está passando, né, essa posição de não tomada daquele bendito território, isso, inclusive, além do custo financeiro, gera o custo de vidas dentro do Irã. E essa semana, as universidades ali do Irã, a juventude foi para cima. Qual é a tua leitura agora, que não é mais mulheres, mas são os jovens se envolvendo, lançando palavras de ordem, pedindo ao americano para vir que eles completam o serviço? Exatamente. Ou seja, porque o que acontece? Por que os jovens universitários iranianos estão se envolvendo só nesse ponto? Porque, apesar de toda a tentativa de cancelamento de informações que o governo iraniano promoveu dentro do Irã, fechando a internet, não dando acesso, essas coisas todas, tem muito jovem lá que consegue burlar esses negócios e está acompanhando e sabe que há uma iminente ação dos Estados Unidos com Israel contra o Irã e estão mandando um recado literalmente de dentro, dizendo: se vocês vierem de fora, aqui dentro a gente dá um jeito. Ou seja, eles estão se colocando literalmente, por quê? Porque a opressão só aumentou depois que houve os protestos. Aí não são só as não é só a questão das vidas que se perderam, mas o próprio governo apertou mais ainda, trouxe forças externas para ajudar a combater a reação popular interna. Pessoas que não têm nenhuma ligação familiar vão fazer o que for mandado, e a gente sabe que esses caras daquela região e religião não têm travas morais, ou seja, se tiver a oportunidade de fazer mal, vão fazer do jeito que acharem que tem que fazer, como se fosse o Game of Thrones mesmo, que lá no Game of Thrones é carniceiro, né? Os caras entram saqueando, fazendo tudo que quiserem, poder da força. E parece que você ali naquela região ainda está na lei do Game of Thrones, né? Da modernidade. Então, eles trouxeram essas forças externas, caras que não têm nenhum poder de autotravamento moral, porque uma pessoa com princípios morais, ela não é capaz de fazer determinadas ações até um ponto, ela não vai fazer, a moral dela não vai permitir, e esses caras não têm esses conceitos desenvolvidos. E ele trouxe essa turma de fora com essa pouca flexibilidade, ou com muita flexibilidade, na verdade, moral, para fazer o que foi mandado, e por isso muitos corpos não voltam. Desaparecem e daqui a pouco tu vê um incêndio num prédio. Eu estou desconfiado que esses incêndios não são sabotagens, não. Acho que é queima de arquivo. Que toda hora aparece um incêndio lá dentro do Irã. E a juventude está vendo tudo isso acontecer e já não quer mais ter que ficar debaixo de uma mão pesada que tem o argumento de que qualquer coisa que você faz, você está descumprindo uma lei teocrática, que a interpretação é 100% deles, não é uma questão de justiça com provas, com nada, e que você perde a vida se você fizer essas coisas. Se você for acusado daquele ato de falar contra Alá, já era. Não tem recurso, não tem advogado que te tire desse regime. Então, eles estão pedindo: olha, por favor, entra, se vocês vierem, nós aqui dentro damos suporte, literalmente, nós Olha fazemos a só, nossa parte. o Romário está dizendo que estão pedindo, né, que venha do céu os equipamentos necessários, que aí a gente resolve a coisa. Meu Deus! Agradecer aí o Adilton, né? Pastor Adilton, ó, pastorzão aí, ó, da, da parte nossa aqui da Costa Verde ali. Se eu falho a memória, é Angra ou Paraty, meu pastor? Bota aí a localização, gente. Vocês que entraram aí, ó, coloca o número 1, a sua cidade, ok?
nos ajude aí fazendo um impulsionamento, gente, ó, 5 centavos de real, de dólar e euro. Você vai nos ajudar bastante aí nesse processo de entrega, né? E faça o que o André Lima está sugerindo aí, mete o dedão no like, nos ajude, pega a setinha, você compartilha. Efraim, a movimentação agora sobre essa questão do desacobertamento, no momento, né, em que você estava até comentando sobre uma possível proteção, e você não completou o raciocínio, né, sobre o Obama, do que ele disse, e o Trump se apresentando em seguida, já criando uma linha, dizendo que agora vai. E esse agora vai, segundo você, então o Obama já estaria colaborando também por causa da turma lá do Clinton, que está enrolado com a parada lá da ilha. Eles vão ser ouvidos, acho que essa semana, o casal, né? Essa semana é a cariação deles. Então, você acha que o lado demoniocrata jogou a bola e aí o beisebol, que a gente já não falou ainda de beisebol, né? O Trump foi lá e pá, fez um strike para poder deixar todo mundo doido, oba! E aí a galera dali perdeu o foco. Vamos lá, o Adilto é da Serra do Ramalho, Bahia, não é o mesmo que você conheceu, não, pelo jeito aí. Então vamos lá, olha só. O quanto isso é grave. Eu até postei o vídeo da entrevista que o Obama dá, num podcast, num show, não sei onde é que ele está. E a gente fala de leitura, né, a leitura corporal que a pessoa faz. Ele faz assim. Eu estou sem caneca aqui agora. Ele fala assim: não, os aliens existem, apesar de eu não ter visto. Mas você não teve com eles, tal? Aí ele nervosamente põe a caneca na boca e bebe. Para mim, aquilo foi um código que ele combinou com o entrevistador, com a produção. Quando eu não puder falar, eu vou beber. Se eu sentir que a pergunta vai me expor, eu bebo, porque dá para ver isso ali. Ele fala, bebe, e depois que ele bebe, ele vem e fala que ele não viu, que ele não sabe o que tem na área 51. Ele começa a dar a negação plausível. Mas ele primeiro afirma que tem. Depois ele começa a dizer que não viu. Tá. Microfone. Inclusive o nível de acesso dele é só 17, lá do presidente tem mais acessos acima, não é isso? Tem. O presidente tem acesso ao Q17, o máximo é Q33. Ele não tem nem metade da autorização, da autoridade para ter acesso à documentação sigilosa. Se ele vai até Q17, imagina, se é Q33, e segundo o Daniel Lopes, que entende pra caramba de inteligência, o único cara que ele ouviu falar que teve o Q33 foi o falecido do Bretton Woods, Fala aí, gente, o nome que me deu aqui um branco. Que faleceu há pouco tempo, já bem idoso. Daqui a pouco ele volta aqui, o nome dele volta na minha mente. Ele era o único que tinha. Ai, caramba, a bola veio certinho e sumiu. É horrível quando isso acontece, né? Não, Nixon não. Nixon não. Não era presidente. Não é um presidente. Não. Nixon não. Não era um presidente. Era aquele cara que ficava ajudando no governo, que até fez acordo com a China uns anos atrás, antes de morrer. Ele que praticamente fez todo o acordo do Bretton Woods. Ele que fez todo esse desenho que a gente vive hoje. Era um poderoso dentro do governo americano que nunca governou nada. Kissinger, obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila e Leonel. Leonel e Priscila, os dois acertaram. Henry Kissinger. Esse tinha autorização Q33, ou seja, ele era o cara que tinha mais acesso a tudo que é sigiloso no governo. Harry, não é Henry, né? Que ele tem tudo, ele tinha acesso a tudo que era sigiloso. Agora, olha só como é que os danos, eu falei aqui de governante, mas olha os danos que o cara anotou aqui nessa reportagem dos arquivos Epstein. Por exemplo, Thomas Pritzker,
herdeiro da rede de hotéis Hyatt, aquela hotel Hyatt, que é aquela rede bem poderosa, renunciou na segunda-feira ao cargo de presidente executivo da empresa, porque o nome dele apareceu. Cat Hoemler anunciou na semana passada que deixaria o cargo de diretora jurídica e conselheira geral do banco de investimento Goldman Sachs. A DP World Limited, uma das maiores empresas de logística do mundo, anunciou na semana passada a renúncia imediata do seu presidente e CEO, o Sultan Ahmed bin Sulayem, que é aquele árabe que também apareceu lá nas imagens e fazendo umas coisas bem esquisitas. O Peter Mandelson, membro da Câmara dos Lordes, esse aí a gente já falou, do Reino Unido, deixou o Partido dos Trabalhadores no início do mês, após o nome dele aparecer muitas vezes. O Andrew Mountbatten Windsor, o príncipe Andrew, foi preso, né, e já foi solto, mas saiu com a... Tu viu a cara dele quando saiu? Com um olhar de traumatizado, com os olhos arregalados, esbugalhados. Ele, acho que o que ele passou ali. E outra coisa, vários alunos da universidade lá de Harvard, de Haverford College, pediram para tirar o nome da biblioteca. A biblioteca lá chama-se Lutnick, Howard Lutnick, que é o cara que eu falei que fica em pé do lado do Trump na hora da entrevista, que quando fizeram uma pergunta de Epstein, ele deu risadas bem altas e gargalhadas, que ninguém entendeu porque que ele começou a rir pela resposta, porque o Trump não entendeu arquivos de quem? Aí ele, achando que estava fazendo troço, mas na verdade eu acho que o Trump realmente não tinha ouvido a pergunta direito. E aí ele deu umas gargalhadas e está todo mundo dizendo que esse cara tá até o pescoço envolvido nos arquivos, e é muito estranho que ninguém está mexendo nele e ele ainda está no governo americano. Por isso que estão achando que tem algum tipo de caroço no angu do Trump ali, que não dá para ele simplesmente se desfazer de todo mundo que se aproxime do negócio. Esse é o motivo pelo qual estão achando que pode estourar uma guerra muito séria com o Irã e até com outros atores para poder acabar logo esse negócio, tipo assim, acabar com essa festa. No Brasil, não tem jeito. A coisa vai piorando porque essas coisas elas vão aparecendo e parece que tem um lado com tanto poder quanto o lado que está se defendendo aí no Brasil, que tem capacidade midiática e poder de fazer as coisas aparecerem, porque cada hora está aparecendo alguma coisa que não era para ter aparecido. E o pessoal lá do cima, que está acima de todos, que não é soberano, mas chega a ser supremo, eles estão desesperados porque eles não conseguem conter todas as coisas que estão saindo à luz. Então, tem alguém com muito poder, tanto quanto eles, de fazer essas coisas virem à luz. Basta saber quem. Eu também realmente confesso que não quero nem saber quem é. A corte americana, ela se colocou contra, né, essa semana lá, e o que ele estaria praticando na tarifação agora é ilegal, segundo a compreensão da corte. Como é que vai ficar esse cabo de guerra agora? Ele vai dissolver a corte? A questão é que a corte, veja bem, se essa decisão da corte prevalecer, os Estados Unidos, que já estava quebrado, vai acabar, simplesmente faliu. Porque não só pelo dinheiro que ele teria que devolver, mas pelas ações de pequenas e médias empresas que seriam avassaladoras. O governo teria uma conta impagável, talvez maior na justiça do que ele já tem de dívida, que é a maior dívida do mundo. Então, assim, é uma decisão feita, tipo, literalmente, doutor Alex, a decisão da Corte Suprema Americana, não sei se foi da Corte Suprema, já não sei qual foi qual foi a corte lá que fez, mas Não, foi a Suprema, a Corte então Suprema. essa decisão ela é literalmente o pino da granada solto junto do corpo. Se ela prevalecer, os Estados Unidos só tem um caminho, uma terceira guerra. A guerra com o Irã não resolve esse problema. Agora, partindo do princípio, né, que eles soltaram a questão do pino, tá, significa que a corte, majoritariamente, tendenciosamente, ela é demoniocrata e ela quer provocar uma instabilidade interna e internacional
para provocar a queda do atual mandatário. Então, isso nos coloca no efeito Bukele? Eu acho que não. Eu acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que hoje o Bukele representa uma outra realidade que parecia estar caminhando o mundo, mas ele já não está. O mundo não está indo na direção que o Bukele parecia ser o maior beneficiário, por causa dessa situação. Parece que esses. Lembra da mitologia Caixa de Pandora? Parece que esses documentos são a caixa de Pandora do mundo moderno. E se abriram essa caixa é porque tem algo por vir. Eu coloquei hoje no meu Instagram, você deve ter visto, uma entrevista com um cara meio esotérico, é o Chris Bledsoe. Ele deu uma entrevista no Ryan, no Sean Ryan, que inclusive eu não sei se essa minha postagem vai ser condenada, que eu deixei. Às vezes eu boto dublado para evitar cancelarem o vídeo. Mas eu dessa vez botei, eu achei tão interessante, tão importante, que eu deixei a voz original e só legendei o vídeo dele mostrando que ele diz ter um encontro com a senhora Hathor, que era uma deusa egípcia, que é a mesma que tem vários nomes em várias culturas. É isso que eu achei assim muito interessante, né? 4 horas que passei. Peraí. Ele diz que teve um encontro com ela. Ela já foi conhecida como Ishtar, Inanna, Astarte, Afrodite e até, pasme, Virgem Maria. Aquela aparição, por exemplo, que teve aqui em Portugal, e todas elas, sempre a mulher aparece da mesma maneira. E ele diz que teve um encontro com a Hathor, com a versão egípcia, num momento, e ela disse a ele, isso foi em 2015 ou 2008 que ele teve esse encontro. Foi tão forte, não, 2012, foi tão forte que os militares americanos pediram para ele anotar tudo que ele ouviu, porque teve coisas que ele ouviu que se cumpriram mesmo e que estavam muito alinhadas com as descobertas que eles tinham feito através das máquinas de previsão astronômica. E segundo ele diz, em 2012, a senhora, que é a Hathor, que ele fala, que apareceu para ele, disse que aconteceu uma grande mudança quando acontecesse uma exata configuração da constelação de Leão em relação à esfinge de Kelps. E aí, eu acho que é Kelps, a grande esfinge do Egito, e que ela ia ficar exatamente a leste, diante da face, naquela conjunção específica. E eles fizeram o cálculo e descobriram que isso vai se dar exatamente na Páscoa de 2026. Só que essa notícia que ele está falando agora, não é porque é 2026, ele falou isso em 2012 e 2015, que era 2026. Ele não chegou agora e disse que é 2026. Ele já tinha concluído que era 2026. E acontece, você está falando todo dia, março e abril, março e abril. Aí aparece esse cara agora dizendo que ele já tinha dado essa notícia. Ele está falando num show que o Sean Ryan é tipo um Joe Rogan, só que um cara que trabalha muito, ele atende muita gente de inteligência militar americana, então ele tem um público muito voltado para a inteligência militar. E esse cara teve os militares em cima dele por causa de tudo que ele falou, porque ele deu muita informação que, de fato, trouxeram luz a uma série de coisas que aconteceriam. Será que nós vamos ter alguma surpresa agora em abril? Porque parece que outras notícias estão se confluindo para essa data, março, abril. Março, abril. Esse entendimento, Efraim, eu já venho trabalhando nele já há algum tempo, né? Gente, ó, você que não está no Gueburá, você corre. Você vai entender um monte, né? Nós estamos aí, eu acho que é a Olha, minha só desculpa terceira, né? até interromper, mas eu acho que tem aluno nosso do Gueborá. Hoje eu vou dar a introdução da aula, porque eu tenho falado pouco. Vou dar uma introdução de 15 minutos, que é o que eu ia falar semana passada e não deu. Eu vou falar sobre o maior mago que foi conhecido como espião da coroa britânica, que deu, vamos dizer, acesso e começou o que hoje nós conhecemos como área de inteligência praticamente moderna. E esse cara era um mago.
E eu vou mostrar isso hoje por 15 minutos para dar uma introdução, porque tem a ver com o 536, porque ele desenvolve algumas habilidades junto com mais um cara que estão ligadas ao estudo que você está dando. Então, eu vou dar como uma pequena introdução, e aí você, Olha, depois de 15 minutos, volta lá e desce o sarrafo, porque tá forte esse estudo. gente, olha só, você faça a sua adesão, né? Ainda vai ser possível hoje você entrar e você vai ter acesso a todo o conteúdo que está lá, de escatologia bíblica advanced, que está lá, de arte da guerra espiritual, que está lá, liderança antifrágil, que está lá. Então você corre para dentro, né, do Geburá, e nós lá começamos a desvendar o 536 TC até o 8 de julho. É treta geral, treta mesmo. A E aula de hoje, A Priscila, que parece ser muito bem informada, ela acertou o nome do personagem. Mas eu vou revelar coisas ali hoje que não são de conhecimento público, da história dele, que não falam, mas teve coisas ali que só dá para falar no Gueburá porque é uma coisa muito grave que tem a ver, para mim, uma associação direta com o que está acontecendo com esses arquivos. Por isso que eu quero dar a introdução com ela de uns 15, 20 minutos hoje. ok. E aí, gente, então, né, é o Zap 21995 31 34 67, o Zap, o 21 995 31 34 67. E aí, ó, Vilza, não resolve correr para qualquer montanha, não, Mas ela hein? está Não citando o teu resolve. pupilo, ela está citando o teu pupilo. O O teu, teu. eu vi o teu pupilo hoje, rapaz, Tu num viu? vídeo que ele postou falando sobre essa É, questão de ali. Ele falou que não tem mais jeito, que agora vão ser obrigados, porque está aparecendo um monte de coisa agora. Ninguém mais está conseguindo é. esconder. Eu falei, Não, caramba, pupilo do doutor não, e Alex. a última é que o cara tem visto, né? É a última. A última descobriram indícios de vida dentro do 3 e Atlas. Não, o negócio está ficando interessante. Mas hoje o Geburá, eu creio que é daquele estudo, porque vai até ele, vai até Sim, ele, sim. e aí a galera, a galera que tem pescoço aí, lembrar você, gente, que nós aqui temos uma limitação de 30 páginas do que não pode ser falado aqui nessa plataforma. Então, por isso, nós temos plataformas fechadas, de acordo com os estudos que temos feito. Então, tem plataforma fechada do Esquadrão Águia, do Gueburá, do Cripto, do método Atlas, para você aprender a ganhar em dólar. Tem garoto de 14 anos ganhando R$ 2.000, devia ser teu filho, teu neto, tua filha, te ajudando aí nas contas. Você podia estar aumentando a renda familiar, ok? Você manda lá Santo Bill, ok? Nós temos o Código de Enoch, que está virando uma plataforma. Gente, o Código de Enoch é um absurdo o nível de informação. Né? A ideia era fazer 4 semanas, ok? Eu vou chegar a 5 semanas, e o Efraim ainda não entrou, e depois nós ainda vamos nos encontrar para discutir tudo que foi colocado ali, com as evidências bíblicas, históricas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, biológicas, psicológicas, astrológicas. Gente, é muita coisa, ok? Então, o Código de Enoch está virando, né, uma plataforma. O Ancião está virando, né, um mangá. Hoje tivemos reunião de manhã, vai ser lançado agora em março. Né? Eu estou virando um mangá. Depois vira mangá o Bill e depois chega o Efraim virando mangá. Então, né, tá todo mundo virando mangá porque a gente está querendo chegar na garotada e no público que gosta de mangá. Ok? Você aí curte mangá? Coloca o número 5, quem curte o mangá. Então, nós estamos virando mangá. Toda semana vai ter um mangá novo. O primeiro mangá vai ser lançado, né, no 0800, para a galera entender o conceito de viajante do tempo. Meu Deus! Nós vamos viajar no tempo, gente. Olha só, hein?
E vamos ir lá atrás e na frente. A linha editorial é assim, Efraim, ficou top a linha editorial. A gente vai estar agora, volta lá atrás, o pau come, volta para cá, vai lá na frente. Jesus! Nós temos 90 dias para acordar uma pessoa, gente. Antes do 8 de julho. Ok? Nós temos que acordar pelo menos uma pessoa até o 8 de julho. Você está pronto para o desacobertamento? Efraim, o que, que vai ser essa treta, cara? Porque os caras, meu irmão, estão jogando pesado, hein? Ó, eu estou com uma reportagem aqui de Exato. hoje, internacional, dizendo o seguinte: da paranoia da Guerra Fria aos briefings modernos do Pentágono, o mistério dos OVNIs, agora oficialmente denominados fenômenos anômalos não identificados, UAP ou UAP, que é a sigla em inglês, se recusa a desaparecer, com relatos sugerindo, escuta isso, esse número, de 50 a 100 avistamentos por mês no espaço aéreo só dos Estados Unidos. E o renovado drama político envolvendo Barack Obama e Donald Trump, o debate sobre a vida extraterrestre voltou a explodir no discurso público. Então, essa reportagem está tratando disso, né? Uma obsessão hollywoodiana por alienígenas, a cultura pop americana muito molda o imaginário popular sobre extraterrestres. Aí ele vem falando de 77, quando Steven Spielberg dirigiu Contatos Imediatos, do Terceiro Grau. Quem da minha fase, da sua, não lembra do... Tan, 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 tan. Aí a nave veio. Aí todo mundo no cinema gritava, né? Falou, eles existem, cara. A gente saía do cinema com aquele filme com a cabeça, não dava para ver uma vez só, né? Era o assunto da época. Isso foi em 77. Eu vi já, eu era garoto, né? Eu tinha 6 anos, não fui no cinema com 6 anos, assisti, mas eu assisti bem depois, já pré-adolescente, e era o assunto ainda, eu com 11, 12 anos, ainda só falava desse assunto, né? Porque aí veio outros filmes na mesma, aí veio o ET, eu já peguei um pouco mais compreendendo o ET. Seguiram-se representações baseadas do medo, inclusive Fire in the Sky. Efraim, você sabe que o ET foi o abusador do Elliot e sequestrou o garoto e possivelmente ele era o cara da ilha. Hein? Olha aí, uma boa teoria. Essa eu não vi ainda, não. Pô, meu irmão, olha a cena de novo, olha o dedão, olha o garoto, a reação do garoto física, olha o que o ET diz para ele, o cabeçudo, assexuado, e depois o garoto é levado. Abduzido, é. Cara, só misericórdia. Efraim, eles brincaram com a cabeça do povo. Desde que eu vi a primeira vez, tu acredita que eu tive essa leitura? Eu Eu cursava. não tive, não. Tô tendo ela Não, hoje. Você vê como é que eu tô não, atrasado nisso não, aí. não, rapaz, ó, quando eu cursei psicologia, cara, eu sempre fui um cara de olhar as paradas por um ângulo que ninguém olha. Eu defendi o lobo mau na faculdade de psicologia, o pau comeu, cara. Eu falei que a bendita da Chapeuzinho Vermelho era uma pombagira. Ela estava de vermelho na bendita da floresta. Meu Deus! Cara, os caras endoidavam comigo, meu irmão, porque eu fazia a leitura do oposto, do que ninguém olha. Cara, sabia que ninguém olha isso? Que ela é uma Não. pombagira? Quem sabia aí que Chapeuzinho Vermelho é pombagira, gente? Bota aí. Quem sabia? Quem sabia aí que era pombagira? Mete 10 aí. E quem não sabia, bota 10 mais 3. A turma do 10 mais 3 aí, bota aí. A galera que não sabia que era uma pombagira. Aquilo ali é uma pombagira, cara. Você tá entendendo? Ok? E detalhe, hein? Necromancia. A Branca de Neve. Meu Deus, uma morta. Jesus! E o cara vai ter, né, contato com uma morta. E todo mundo acha lindo, gente. E a Alice? E a Alice, no País da Loucura? O bendito do coelho, que é uma entidade egípcia, que só bota a garota na furada. Um dia desse, cara, a gente só vai falar de fábula, cara. A galera vai endoidar, meu irmão. Vai Ó, endoidar. e voltando Cabeça para o vai tema, pirar. então, para o tema central, olha que interessante. O Pentágono admitiu que durante a Guerra Fria eles incentivaram, esse documento saiu em 2024, mas foi publicado só em 2025,
que eles intencionalmente floresceram mitos, eles mesmos plantaram mitos de OVNIs para poder divergir, para tirar a atenção dos projetos que eles tinham de aeronaves, como o caça furtivo F-117 da Lockheed Martin. Isso me lembrou uma coisa. O Martin Green, eu acho que é Martin, eu acho que é Martin Green, que é um dos caras que mais sabe sobre esse fenômeno. Ele é ligado a um monte de ex-militar, e ele é um cara que tem o maior número de arquivos e conhecimento. Michael Green, eu acho, que é um branquinho de óculos, assim, bem deituço. Ele foi entrevistado, eu vi uma entrevista dele feita essa semana, ele estava no aeroporto, aí o cara, meu Deus, isso é grande demais, olha quem está aqui. E o cara pergunta para ele se essa atual situação, eu não tinha visto ainda nenhuma entrevista dele desde que esse assunto saiu. Foi a primeira que eu vi, foi um cara que parou ele no aeroporto, estava ali esperando um carro chegar para buscar ele, e o cara fez a entrevista e ele foi muito simpático. E é Steve Green? Agora eu já não sei se é Michael, Mark ou Steve. Gente, me lembra aí qual é o primeiro nome do Green. Aí ele falou, olha só, 20% do que dizem ser extraterrestre é extraterrestre. 80% são coisas nossas, das aparições e visualizações. Ele, mas como assim? Ele falou, são projetos secretos da Lockheed Martin e daquela outra, né, grande. Ele falou, eles aparecem, mas eles não podem falar disso. 20% de todos esses avistamentos são coisas nossas, por isso que o maior número de avistamentos... Aí isso explicaria, a reportagem mostra, não fala disso essa reportagem, mas eu lembrei dessa entrevista dele ontem, mostra que são de 50 a 100 avistamentos por ano só nos Estados Unidos, mas ele está dizendo que desses 50 a 100 por mês, só 20% são coisas não humanas, que o resto é tudo de lá, mas eles não podem divulgar, que são projetos secretos. E se isso é verdade, que tipo de armas vão ser usadas numa possível ou provável ou num possível conflito com o Irã? Será que vão ser só usados esses armamentos convencionais que nós estamos vendo chegar de caça, navio, destroyer, submarino, mísseis, ou vai ter alguma coisa ali que vai deixar todo mundo estarrecido, que é o que parece que vai acontecer? Efraim, antes do Trump entrar, nós tivemos aquele problema na Filadélfia, lembra aquelas luzezinhas lá na Filadélfia? Bah, 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 bah. Ele criou uma expectativa violenta com aquilo, né? E aí, se não falha a memória, em fevereiro ou março do ano passado, aí foram dizer que era drone, né? Que a parada era drone ali, e a galera engoliu aquilo com farinha e foi embora, e ninguém falou mais, porque a coisa funciona se alguém ficar batendo ali, né? Se a mídia bater, aí a coisa anda, né? Mas deu aquele cala-boca. O bendito 13 Atlas, né? Em novembro para dezembro, a loja da CIA resolveu bloquear todo o acesso global à informação, e eles começaram a vomitar, tem 7 dias, informações de novo do cara lá, e falando, né, que tem vida, identificaram vida num bicho andando naquela velocidade, e pior, passando colado ao sol, tomando uma jarrada né, uma jarrada seria esse o termo, né? Mas o sol jogou uma explosão em cima dele, explodiu em cima dele, e nem casquinha fez nada, fez nada. Nada sobreviveria àquela onda de plasma do jeito que foi, e o cara continuou seguindo o caminho dele ali dentro da parada, né? Você acredita que o 3 Atlas possa ser um holograma? Não holograma, mas eu acho que ele é o sinal de que algo vai mudar no cosmos. Porque a Bíblia fala sobre sinais nos céus. E não precisa ser um sinal observado pelo homem ou a olho nu, mas sim um sinal que seria do céu. E eu vi que o 13 Atlas, de tudo que apareceu no céu até hoje, foi o que mais causou comoção mundial.
eu até sou cuidadoso com essa questão, porque as pessoas sabem que muito das notícias que são mais divulgadas acabam sendo respondendo a interesses de alguns grupos ou poderosos que querem que aquilo seja. Stephen Green, obrigado, Kiko. Que alguns poderosos que que têm interesse que aquilo seja divulgado, mas há coisas que eu acho que saem do controle. E a prova de que aquilo não foi um psyops ou uma operação psicológica, né, como chama em inglês, psyops, é que a loja do CIA, como você falou, proibiu depois divulgação a partir de um tempo de qualquer agência, nenhuma agência espacial pode divulgar mais nada sobre o assunto. Por que não? Por que não mostrou as verdadeiras imagens quando se aproximou demais? O que realmente tinha ali que teve que se esconder? Talvez com a divulgação, o disclosure, ou o desacobertamento, que agora o Trump disse que ordenou que as agências façam, talvez eles tenham guardado para esse momento e falar, tá vendo, gente? A gente não quis falar, mas agora que estamos jogando tudo à luz, olha o que era, olha o que tinha, olha quem estava dentro, olha para onde eles estão indo, olha que eles não estão tão longe. Porque, pela velocidade que o negócio tinha, se ele quiser fazer um retorno, dois palitos, como diz lá em São Paulo, para chegar de volta. Então, assim, nós estamos vendo toda essa parafernália ser desarmada. Eu acho que, assim, o disclosure é de tudo. Eu vejo essas notícias e divulgo, porque eu acho que os sinais, eles não são só para os servos de Deus, eles também aparecem na mentalidade humana, na tecnologia, na ciência e até nas percepções que não são de origem divina, espiritual ou do Espírito Santo. As pessoas sentem que o tempo está se aproximando, que alguma coisa mudou. E quem tem um pouco de sensibilidade espiritual sabe que alguma coisa está mudando no mundo, que não é o mesmo, nós não vivemos, mas isso não deve nos assustar. Jesus foi muito enfático, ele falou, não vos assusteis quando virdes essas coisas, mas exultai porque está muito próximo a vossa redenção. Então, esses acontecimentos e sinais, essas mudanças planetárias, essas mudanças de movimento das nações, elas eram esperadas para esse tempo, e mais do que isso, elas eram realmente avisadas e profetizadas que isso tudo aconteceria. Até essa coisa da alimentação. Você vê, quer ver uma coisa? Eu vi uma reportagem, eu não sei se você vai concordar, um artigo de um cristão alinhando dois assuntos que eu não tinha feito essa conexão. O cara falou que os Therian, que é essa febre de Therian que está tomando o mundo de jovens do mundo todo se vestindo e se sentindo animais, brincando com um cachorro na praça, umas coisa muito doida, parece muito com o que aconteceu antes do dilúvio, porque ele diz que há registro apócrifo mostrando que haviam, às vezes, pessoas na mesma cama, um animal e duas ou três pessoas, e partilhando aquele lugar. Por isso que essas bestas, olha o que ele dizia no texto, que ele achou que eu não vi esse texto ainda, que as bestas foram proibidas de entrar na arca, que somente os animais escolhidos por Deus que não tiveram esse tipo de intervenção e participação puderam entrar. E isso é bem interessante para uma época que vai ser como a de Noé, a gente vê as pessoas começarem a se identificar como animais. Ou se deitar com eles, como no Canadá. Mas esse é o próximo passo que o cara fala. Veja, se você normaliza que a pessoa se sinta um animal, daqui a pouco vai ser normal se deitar com o animal. É forte, gente. Geburá hoje, né? Às 14 horas, zap 21 995 31 34 67. Geburá, zap 21 995 31 34 67. Você que tem que melhorar o resultado financeiro aí, você manda Santo Bill para aprender a ganhar em dólar, gente. Aprender a ganhar em dólar. E se você tem dinheiro e quer proteger o seu dinheiro, o caminho é cripto. Venha para o cripto aí, porque a aula dessa semana, né, dá uma palhinha aí, Efraim, do cripto, né? Foi ontológica, né? Foi porque a gente Ontológica. explicou quais são as verdadeiras máquinas que estão sendo criadas de funcionamento da próxima geração de negócios no mundo. Isso não são. E como o caminho da regulamentação já está totalmente traçado no mundo, e várias partes do mundo já estão se preparando, ainda que as pessoas saiam por aí dizendo que isso é tudo modismo, que vai acabar.
mal sabem que o atual contexto financeiro do mundo ele está por um triz e eles conseguiram uma sobrevida com a última ISO em novembro. Eles conseguiram mudar um pouquinho, vamos dizer, o fim, conseguiram adiar o problema, mas as ações que os bancos centrais estão tendo que tomar para segurar esse sistema atual é de gasto sobre gasto, estão tentando fazer tudo para diminuir o máximo a inflação, mas não estão conseguindo segurar muito. Então, ali nós ensinamos quais são os critérios que estão sendo usados e os pilares que estão sendo lançados para um sistema que precise, que se necessário renovar, ele venha daquele tal reset, ele venha um novo sistema. E um único sistema viável é o que nós falamos na aula. Gente, você pode botar um chinelo e sair com um container de chinelos. Meu Deus! Jesus! Gente, olha só, nós vamos entrar no Gueburá daqui a pouquinho. Eu ainda não almocei. Efraim já me deu 15 minutos de vantagem para aumentar a digestão. Você corre aí no zap 21 995 31 34 67, manda Gueburá, manda Santo Bill, manda Bill, manda Gueburá, porque você precisa sair rápido da Matrix. Sair rápido, gente. Tá? E se você quer, de fato, entender a treta da origem até aqui, 536 DC, Gueburá e código de Enoch. Código de Enoch, gente, vai virar plataforma, tá? Eu, inclusive, hoje, né, aquele material, Efraim, que eu te passei, né, eu mandei para o garoto que está trabalhando no mangá, ele ficou doido, falou, seu Alex, o que, que é isso? Eu falei, isso é a ponta do iceberg, cara. Você tem que ver os outros 2 conteúdos que eu estou terminando para apresentar. É surreal, gente, surreal, e não tem como não entender, tá? Não tem como não entender, porque nós estamos explicando, eu e o Efraim, pedagogicamente, ok? De maneira a você compreender, e mais do que compreender, entender, compreender, discernir, e no final, como o Efraim diz no cripto, a tomada de decisão é sua. Então, você decide o que você quer fazer. Mas se você aceita um conselho, né, corra agora para o Gueburá. Zap 21 995 31 34 67. Corra para o cripto, corra para os braços do Santo Bill. E Deixa eu bota dar a galera aí para produzir em dólar, hein? Deixa eu dar 2 notícias de último momento para as pessoas. Primeiro, é lembrar que o Trump, no dia 19 agora, deu de 10 a 15 dias como prazo máximo para uma resposta ao acordo para o Irã. Acabou o prazo. No máximo, do dia 19. Nós já Não, estamos no isso 22. vai estourar, né, lá por volta do dia 10 de março. Tu foi do dia 19. 19 mais 10 dias, 1º de março, 15 dias até 6 de março. Meu Deus. E a Lua de segunda notícia sangue. é que Lua de lá sangue. os Estados Unidos estão exigindo que a Ucrânia deixe Donbás para a Rússia. E o Zelensky está denunciando isso como sendo um acordo que os Estados Unidos fechou com a Rússia. Verdade. Ou de troca de influências, né? Não, total, né, cara? Total. O americano, né? Isso Tirando as responde a tua terras. primeira pergunta da live hoje. Será que isso poderia virar uma treta entre Estados Unidos, Rússia e China? Eu acho muito difícil. Vai ser mais em termos de suporte, mas não em termos de conflito direto. Não interessa para ninguém. Deus E te lembre-se, ouça. países trabalham por interesse e não por emoção. Deus te ouça, Efraim. Deus te ouça. Deus te ouça aí para a gente não ver a onça bebendo água, né, gente? A onça bebendo água. Que Deus te ouça. Amém, meu amigo. Um abraço aí. Daqui a pouquinho nós estamos no Guia Até daqui a Burá. Tchau, pouco. tchau. Shalom, shalom. Shalom.